Fala pessoal, beleza? Tudo jóia? Eu queria fazer uma resenha sobre este livro aqui, ó. Nanette Koenig, Eu Sobrevivi ao Holocausto. Esse livro aqui, ó. Pessoal, esse livro vai contar a história de uma adolescente que viveu na Segunda Guerra Mundial. É uma história muito parecida com Anne Frank, ou com o Diário de Anne Frank. Inclusive, essa moça que foi amiga de Anne Frank, ela vai até fazer uma citação, duas citações em relação a ela, que elas estudaram juntas e depois se reencontraram no campo de concentração. Nanette Koenig foi uma adolescente que viveu juntamente com sua família e ela presenciou a perseguição do povo judeu. Inclusive, ela faz citação aqui na página 15 da Noite de Cristal, onde sinagogas foram queimadas, onde Adolf Hitler, na verdade, ele declara ali a sua perseguição ao judeu. E mais adiante aqui, ó, no ano 1940, continua-se a perseguição, onde os funcionários públicos judeus foram demitidos, onde professores foram demitidos, onde o judeu não podia andar de bicicleta, o judeu não podia fazer uso de transporte público, os judeus também não podiam frequentar determinados lugares. Judeu também existia comércios também na época que dizia assim, proibido vender para judeus. E aonde, fora isso, também todo judeu tinha que andar nas ruas aí com uma estrela amarela, que era a estrela de Davi. E isso dava muita vulnerabilidade, porque você já era um povo perseguido e você andava nas ruas identificado. Então, essa foi a forma como se iniciou aí a perseguição ao judeu, porque antes deles irem para o campo de concentração, foi-se ali, os judeus foram altamente perseguidos. E na verdade o povo judeu ele custou um pouco acreditar que eles seriam perseguidos de fato, porque na Primeira Guerra Mundial os judeus ficaram neutros na guerra, eles não entraram ali contra, então eles entendiam assim, ó, nós somos neutro na guerra, então nós não seremos perseguidos assim. Eles não custaram acreditar, mas infelizmente eles estavam errados, né? E aí o que aconteceu? Com toda essa perseguição, o povo judeu ali, eles começam como eles foram proibidos a frequentar as mesmas escolas que o povo alemão, eles começaram a fazer assim suas escolas, mesmo se juntar entre eles. Só que só para você ter uma ideia como é que a guerra começou, tinha assim uma escola, e a escola, um exemplo, ela faz uma citação aqui, a escola começou com 30 alunos, no ano seguinte só tinha 16 alunos, inclusive Nanette Koenig, ela estudou juntamente com Anne Frank, no ano de 1942. E também ela diz o seguinte, que ela presenciou, na página 19, diz o seguinte: eu presenciei também o momento em que Anne ganhava o seu amado e posteriormente muito famoso diário. Ninguém ali naquela sala dos Frank poderiam imaginar que naquelas páginas guardariam palavras que emocionariam leitores pelo mundo inteiro. Então ela está falando assim que Nanette Koenig esteve presente no 13º aniversário de Anne Frank, quando ela ganha de presente o diário. Então ali continuou assim, então foi perseguido-se cada vez mais, os judeus foram sumindo, chegaram até o ponto de serem ali levados aos campos de concentração. Diferente de Anne Frank, Anne Frank conseguiu se esconder juntamente com toda a sua família. Nanette Koenig já não teve a mesma sorte. Nanette Koenig, infelizmente, tiveram os mesmos destinos, só que Nanette Koenig teve a guerra, teve já a perseguição, ela já foi logo de início, já foi levada para os campos de concentração. E ela chega no campo, ela juntamente com a sua família vai para o campo de concentração de Bergen-Belsen. E ela faz até um relato aqui, ó, na página 31, diz o seguinte: quando seguimos para os campos de extermínio, os judeus deportados iam de vagões de gado, sem comida e apenas com balde, com água para as necessidades, e as condições eram realmente desumanas. Além disso, os trens rumo aos lestes adentro entravam distâncias maiores, demorando até um dia ou mais até de viagem. Ou seja, você imagine só, pessoas sem comida, sem nada, em transporte que carregava animal e ficava ali dentro trancada. E ela diz o seguinte, dando continuidade aqui, ó, os trens que nos levavam estavam imersos de um silêncio que gritava mais do que qualquer som, ou seja, um silêncio de desespero. E dando continuidade aqui, ó, na página 57 diz assim, ó, era impressionante
observar a transformação das pessoas ao longo dos dias do campo. Conforme o tempo passava, todos iam se definhando diante dos nossos olhos. Era como se a sua humanidade fosse arrancada aos poucos, e cada dia todos iam enfraquecendo e ficando magros e doentes. Era uma situação de desesperança. Todos eram entregues à sua própria sorte. Então esse foi um dos relatos do campo de concentração que Nanette Koenig diz, e ela fala que fora isso, o judeu, antes de roubar as suas coisas, ele queria roubar a sua dignidade, né? E ele causava inclusive brigas entre familiares para que ali se desentendesse mesmo entre familiares, e eles tinham prazer no sofrimento, porque ela até faz um relato emocionante onde um soldado nazista aponta uma arma para ela e ela olha com um olhar de tão desesperança, tão decepcionada, que o soldado nazista não vê graça em exterminar com a vida da Nanette Koenig, porque viu que ela não fazia mais questão de viver ou de morrer devido à esperança dela que havia ali se terminado. E na página 81 vai dizer aqui, que ela fala que ela encontra a Anne Frank, porque a Anne Frank ela tá no seu esconderijo, mas aí toda ela e toda a sua família é descoberta, e elas se encontram, e ela diz o seguinte, ó: do outro lado da cerca avistei e reconheci o rosto que me parecia familiar, era Anne Franklin. Aí ela vai falar o estado que Anne Franklin estava. Anne estava tão magra e debilitada quanto eu, e que ainda possuía meus cabelos, enquanto Anne tinha seus cabelos raspados. Então ela encontra ali Anne Frank, inclusive mais adiante ela vai dizer: não sei nem como eu tive condições de reconhecer, uma reconheceu a outra, em um estado cadavérico e debilitada, as duas se encontravam e se reconhecer. E só para lembrar que na verdade Hitler faz isso, não faz isso sozinho, faz isso também com os seus soldados, né? E os soldados da SS, eles tinham um lema que eles falavam assim, ó, entre eles tinha um lema do pelotão nazista, falava assim: minha lealdade é a minha honra. Ou seja, só pela minha lealdade e a minha honra dá pra gente identificar o tamanho que era o fanatismo que esse povo tinha. E para resumir, para o vídeo não ficar muito extenso, Nanette Koenig perde toda a sua família. O seu pai morre de infarto, a sua mãe morre de doenças de saúde devido às péssimas condições, se não me engano, tifo. Perde seus irmãos e ela é salva quando chega aí os soldados russos, salva o campo de concentração em que ela estava. E por incrível que pareça, como os soldados russos não tinham muita noção de nutrição alimentar, por incrível que pareça, o que mata boa parte dos prisioneiros é a comida, porque até então eles estavam em uma situação de se alimentar muito restrita, muito pequena, né? Todo o seu estômago não conseguiu ali, teve dificuldade de digerir tantas calorias, então as pessoas morreram ali por se alimentar, né? Porque até então estava totalmente escasso, sem alimento. De repente você tem alimento de sobra, entre aspas. Então isso matou também prisioneiros de campos de concentração. Nanette Koenig foi uma pessoa que teve uma sorte muito grande, que conseguiu ali sobreviver, né? E nisso ela falava a língua inglesa, conseguiu se comunicar com parentes da Inglaterra. Através dessa comunicação de parentes da Inglaterra, ela vai até lá para recomeçar do zero a vida, que já havia perdido tudo. Ela conhece um homem que passa a namorar, se casa com ele. Esse homem vem para o Brasil, ela também vem para o Brasil e passa a viver e contar histórias da Segunda Guerra e faz palestra hoje para que isso nunca mais se repita, né? E nós podemos ver aqui o homem sem Deus, né? Até onde o homem sem Deus pode chegar aos horrores, né? E inclusive eu até lembro do Agostinho de Hipona, né? Como é que pode um Deus poderoso, criador de todas as coisas, contemplar e deixar isso acontecer? Alguém pode até questionar, inclusive tem alguns questionamentos, sempre alguém vai querer questionar a existência de Deus, lembra da Segunda Guerra Mundial. Mas lembrando bem que Agostinho de Hipona vai dizer o seguinte, que na verdade Deus ele se manifesta onde, um exemplo, aonde tem o amor, aonde existe o ódio, existe a ausência de amor, né? Então é uma coisa com a ausência da outra. Então aonde Deus está,
sempre há o amor e a esperança, né? Então que possamos aí aprender junto. Fica aí a indicação desse livro aqui, ó. Eu Sobrevivi ao Holocausto, da Annette Koenig, livro que vale muito a pena. Até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço. Tchau, tchau.